8 de fevereiro de 1865. Cara senhora Follon, considero-me satisfeito com a comunicação de há dias atrás, na qual prometestes continuar a nossa conversação. Crede que vos reconheci logo por falares de coisas desconhecidas do médium e muito próprias do vosso espírito. A linguagem afetuosa para conosco é seguramente de uma alma amorosa como a vossa, conquanto notássemos nas palavras uma firmeza, uma segurança, uma pronúncia até então desconhecida em vós. Lembrai-vos certamente que neste sentido eu me permiti fazer-vos mais de uma advertência em certas e determinadas circunstâncias. Depois dessa primeira pergunta, a senhora Follon deu-nos a seguinte resposta. É verdade, sim, porém desde que enfermei gravemente, tratei de readquirir a firmeza de espírito, abalada pelos desgostos e vicissitudes que tantas vezes me fizeram tímida na terra. Eu disse para comigo, pois que és espírita, esquece a terra, prepara-te para a transformação do teu ser e vê pelo pensamento a trilha luminosa que espera tua alma após o desenlace, e pela qual deverás libertar-te, desembaraçada e feliz, às esferas celestes, onde de futuro irás habitar. Dir-me-eis talvez que era um tanto presunçosa em contar com a perfeita felicidade, uma vez desencarnada. Mas o fato é que eu sofrera tanto, que deveria expiar as faltas, não só da última, como das anteriores encarnações. Essa intuição não me iludia, e foi ela quem me deu a coragem, a calma e a firmeza dos últimos momentos. Pois bem, essa firmeza cresceu de pronto quando, após a libertação, vi as esperanças realizadas. Descrevei-nos agora a transição, o despertar e as primeiras impressões que aí recebestes. Eu sofri, mas o espírito sobrepujou o sofrimento material que o desprendimento em si lhe acordava. Depois do último alento, encontrei-me como que em desmaio, sem consciência do meu estado, não pensando em coisa alguma, numa vaga sonolência que não era bem o sono do corpo, nem o despertar da alma. Nesse estado fiquei longo tempo, e depois, como se saísse de prolongada síncope, lentamente despertei no meio de irmãos que não conhecia. Eles prodigalizavam-me cuidados e carícias, ao mesmo tempo que me mostravam no espaço um ponto algo semelhante a uma estrela, dizendo: é para ali que vais conosco, pois já não pertences mais à terra. Então recordei-me, e apoiada sobre eles, formando um grupo gracioso que se lança para as esferas desconhecidas, mas na certeza de aí achar a felicidade, subimos à proporção que a estrela se engrandecia. Era um mundo feliz, um centro superior no qual a vossa amiga vai repousar. Quando digo repouso, quero referir-me às fadigas corporais que a marquei, às contingências da vida terrestre, não à indolência do espírito, pois que este tem na atividade uma fonte de gozos. Então a senhora deixou a terra definitivamente? Deixo nela muitos entes queridos para que possa separar-me definitivamente. A ela virei, portanto, em espírito, incumbida como estou de uma missão junto de meus filhinhos. De sobejo sabeis que nenhum obstáculo se opõe à vinda à terra, à vista, em suma, dos espíritos que demoram em mundos superiores. A vossa posição de agora poderia de algum modo diminuir ou enfraquecer as relações com os que aqui deixastes? Não, meu amigo. O amor aproxima as almas. Ficais certo de que na terra podeis estar mais próximo dos que atingiram a perfeição do que daqueles que, por sua inferioridade e egoísmo, gravitam ao redor da esfera terrestre. A caridade e o amor são dois motores de poderosa atração, a qual consolida e prolonga a união das almas a despeito de distâncias e lugares.
A distância só existe para os corpos materiais, nunca para os espíritos. E que ideia fazeis agora dos meus trabalhos sobre o espiritismo? Parece-me que sois um missionário e que o fardo é pesado, mas também prevejo o fim da vossa missão e sei que o atingireis. Ajudar-vos-ei no que estiver ao meu alcance com os meus conselhos de espírito, para que possais superar as dificuldades que vos serão suscitadas, animando-vos, enfim, a tomar medidas concernentes à dinamização do movimento renovador em que se funda o espiritismo, isto enquanto aí permanecerdes. Demério, vosso amigo, unido ao espírito de verdade, vos será mais útil ainda, porquanto é mais sábio e ponderado do que eu. Sei que a assistência dos bons espíritos vos fortalece e sustenta no vosso labor, e assim também vos asseguro o meu concurso sempre e em qualquer parte. De algumas das vossas palavras, pode inferir-se que não prestareis muito ativa colaboração pessoal na propagação do espiritismo? Enganai-vos. O fato é que vejo tantos outros espíritos mais capazes do que eu de tratar deste assunto. Aliás, tão importante que uma timidez invencível me impede de vos responder conforme desejais. Provavelmente assim acontecerá, e eu me animarei com denodo desde que melhor conheça esses espíritos. Há 4 dias apenas que deixei a Terra e, conseguintemente, ainda estou sob a influência deslumbradora de tudo que me cerca. Dar-será o caso de não me compreenderdes? Não encontro meios de exprimir as sensações novas que experimento. Esforço-me a todo o transe para fugir à fascinação que sobre o meu ser se exercem as maravilhas por ele admiradas. A única coisa que posso fazer é adorar e render graças a Deus nas suas obras. Mas essa impressão se desvanecerá e os espíritos asseguram-me que dentro em breve estarei acostumada a todas estas magnificências, de modo a poder tratar com lucidez espiritual de todas as questões concernentes à renovação da terra. A tal circunstância deveis juntar mais a de ter eu uma família a consolar. Adeus e até breve, caro mestre. A vossa boa amiga ama-vos e amará sempre, visto como a vós exclusivamente deve a única consolação duradoura e verdadeira que teve na terra. A comunicação seguinte foi destinada a seus filhos em data de 9 de fevereiro. Meus amantíssimos filhos, Deus retirou-me de junto de vós, mas a recompensa que se dignou conceder-me é bem maior que o pouco que fiz na terra. Resignai-vos, queridos filhos, às vontades do Onipotente e tirai de tudo quanto vos permitiu receberdes a força para suportar as provações da vida. Tende firme no coração a crença que tanto me facilitou a passagem para este mundo. Depois da morte, Deus, tal como já o havia feito na terra, estendeu sobre mim o manto da sua misericórdia infinita. A Ele deveis agradecer os benefícios de que vos cumula. Abençoai-o, meus filhos, bendizei-o sempre, a todo um instante. Não percais nunca de vista o que vos foi indicado, nem o caminho a trilhar. Meditai sobre a aplicação do tempo que Deus vos determinou na terra. Aí sereis felizes, meus queridos filhos, felizes uns pelos outros, desde que a união reine entre vós. Felizes ainda com vossos filhos, se os educardes nos mesmos sãos princípios que Deus permitiu vos fossem revelados. Não me podeis ver, é certo, mas convém que saibais que os elos que aí nos ligam não se espedaçaram pela morte do corpo, visto como não eram o invólucro, mas o espírito que nos unia. E assim é que me será possível, por bondade do Onipotente, guiar-vos, encorajar-vos para de novo nos juntarmos quando para vós terminar essa jornada. Caros filhos,
Cultivai carinhosamente esta crença sublime. A vós que a tendes, belos dias vos aguardam. Isso mesmo, já vos disseram, porém a mim não estava fadado o ver esses dias aí na terra. Será do alto, pois, que julgarei os belos tempos prometidos pelo Deus de bondade, de justiça e misericórdia. Não choreis, meus filhos. Possam estas comunicações fortalecer-vos na fé, no amor de Deus, esse Deus que tantos benefícios nos prodigalizou, que tantas e tantas vezes socorreu vossa mãe. Orai sempre, que a prece revigora. Conformai-vos com as prescrições por mim tão ardentemente seguidas, quando como vós encarnada. Voltarei, meus filhos, mas é preciso consolar a filha que de mim tanto precisa agora. Adeus e até breve. Eu vou-lo suplico por vós, crede na bondade divina. Até sempre. Nota: todo espírito esclarecido e sério tirará com facilidade dessas comunicações os ensinamentos que delas ressaltam. Nós apenas lhe chamaremos a atenção para os 2 pontos seguintes. Primeiro, a possibilidade, por este exemplo demonstrada, de não mais ser preciso encarnar na Terra e passar a um mundo superior, sem ficar separado dos seres afeiçoados que aqui deixamos. Assim, os que temem a reencarnação em virtude das misérias terrenas podem conjurá-la, trabalhando para o seu adiantamento. E assim procederá daquele que não quiser vegetar nas camadas inferiores, fazendo o possível por instruir-se, por trabalhar e graduar-se. O segundo ponto é a confirmação do fato de estarmos menos separados na morte do que na vida dos seres que nesta nos foram caros. Retida pela enfermidade e pelos anos numa pequena cidade do sul, a senhora Fowlon apenas conservava junto de si uma pequena parte de sua família. Estando a maior parte dos filhos e dos amigos dispersos e afastados, obstáculos materiais impediam que os visse tantas vezes quantas, porventura, o desejaria. Para alguns, a distância dificultava a própria correspondência. Apenas desencarnada, a senhora Fowlon, célere, corre para perto de cada um, percorre distâncias sem fadiga, rápida qual a eletricidade, e os vê e os assiste às suas reuniões íntimas, protege-os, e pode, servindo-se da mediunidade, entreter-se com eles a todo instante, como se viva na terra fora. E dizer-se que a uma perspectiva tão consoladora ainda há quem prefira a ideia de uma eterna separação. Um médico russo. MP de Moscou era um médico tão eminente pelo saber como pelas qualidades morais. Quem o evocou apenas o conhecia por tradição, não havendo tido com ele relações sequer indiretas. A original comunicação foi dada em idioma russo. Depois da evocação, pedimos se ele estava presente. Sim, estou presente. No dia da minha morte vos persegui com a minha presença e resististes às tentativas que fiz para escreverdes. As palavras que a meu respeito dissestes deram ocasião a que vos reconhecesse, e daí o desejo de me entreter convosco para vosso benefício. Bom como eres, por que sofreste tanto? Porque ao Senhor aprouve fazer-me sentir duplamente por esse meio o preço da minha libertação, querendo ao mesmo tempo que na terra progredisse o mais possível. E a ideia da morte causou-vos terror? Eu tinha bastante fé em Deus para que tal não sucedesse. O desprendimento foi doloroso? Não foi doloroso. Isso que denominais últimos momentos nada é. Eu apenas senti um rápido abalo para encontrar-me logo feliz, inteiramente desembaraçado da mísera carcaça. E o que sucedeu depois?
Tive o prazer de ver aproximarem-se inúmeros amigos, notadamente os que tive a satisfação de ajudar, dando-me todos as boas-vindas. E poderia nos dizer que regiões habitais? Acaso algum planeta? Tudo que não seja planeta constitui o que chamais espaço, e é neste que permaneço. O homem não pode, contudo, calcular, fazer uma ideia sequer do número de gradações desta imensidade. Que infinidade de escalas nesta escada de Jacó que vai da terra ao céu, isto é, do aviltamento da encarnação em um mundo inferior como esse, até a depuração completa da alma. Ao lugar em que ora me encontro não se chega senão depois de uma série enorme de provas, ou por outra, de encarnações. Logo deveis ter tido muitas existências. E nem podia ser de outra maneira. Nada há excepcional na ordem imutável do universo estabelecida por Deus. A recompensa só pode vir depois da luta vencida. Assim, se grande for aquela, é que também esta o foi e necessariamente. Mas a vida humana é tão curta que a luta apenas se trava por intervalos, que são as diferentes e sucessivas encarnações. É fácil, pois, concluir que, estando eu num dos graus elevados, o atingi depois de uma série de combates nos quais Deus me permitiu sair-se vitorioso algumas vezes. Diga-nos então em que consiste a vossa felicidade. Isso é o mais difícil de vos fazer compreender. Essa aventura que gozo é uma espécie de contentamento extremo de mim mesmo, não pelos meus merecimentos, o que seria orgulho, e este é predicado de espíritos atrasados, mas contentamento como que saturado, imerso no amor de Deus, no reconhecimento da sua infinita bondade. Em suma, é a alegria que nos infunde o bem, podendo supor-se ter a seu arbítrio contribuído para o progresso de muitos que se elevaram até o Criador. Ficamos como que identificados com esse bem-estar, que é uma espécie de fusão do espírito com a bondade divina. Temos o dom de ver os espíritos mais adiantados, de compreender-lhes a missão, de saber que também nós a tanto chegaremos. No infinito incomensurável entrevemos as regiões que o rútilo esplende o fogo divino, a ponto de deslumbrar-nos mesmo através do véu que as envolve. Mas tudo que eu digo, você compreende as minhas palavras? Acreditais ser esse fogo a que me refiro comparável ao sol, por exemplo? Não, nunca. É uma coisa indivisível ao homem, uma vez que as palavras só exprimem para ele coisas físicas ou metafísicas que conhece de memória ou intuitivamente. Desde que o homem não pode guardar na memória o que absolutamente desconhece, como insinuar-se-lhe a percepção? Ficai, porém, ciente de que é já uma grande ventura o pensar na possibilidade de progredir infinitamente. Tivestes a bondade de exprimir o desejo de me ser útil. Peço-vos me diga em que. Posso ajudar-vos e amparar nos desfalecimentos, fortalecer nos momentos de desânimo, consolar nos de aflição. Se a vossa fé se abalar e qualquer comoção vos perturbar, evocai-me, porque Deus me permitirá vô-lo fazer lembrado, atraindo-vos para Ele. Se vós sentirdes prestes a sucumbir ao peso das más tendências que a própria consciência acuse de culposas, chamai-me ainda, porque eu vos ajudarei a carregar a vossa cruz, tal como a Jesus ajudaram a carregar aquela donde tão solenemente deveria proclamar a verdade e a caridade. Se vacilardes ao peso dos próprios dissabores, quando o desespero de vós se apodere, ainda uma vez chamai-me para que venha arrancar-vos do abismo.
falando-vos espiritualmente, lembrando deveres impostos não por considerações sociais ou materiais, mas pelo amor que vos transfundirei na alma, amor por Deus, a mim concedido em favor dos que por ele podem salvar-se. Certo, na terra tendes amigos, os quais, compartilhando das vossas angústias, talvez já vos tenham salvo. Em momentos aflitivos, tratais de procurar esses amigos que dão conselhos, apoio e carícias. Pois bem, ficais certo de que no espaço também podeis ter amigos úteis e prestantes. É uma consolação poder-se dizer: quando eu morrer, enquanto à cabeceira do leito os amigos da terra chorarem e pedirem, os do espaço no limiar da vida irão sorridentes conduzir-me ao lugar adequado aos meus méritos e virtudes. E por que faço jus a essa proteção que quereis dispensar-me? Eis a razão. A vós me afeiçoei logo no dia da minha morte. É que, como espírito, vos vi do espiritismo, adepto sincero e bom médium. E como dentre tantos que aí deixei, fostes vós que vi primeiramente, logo me propus contribuir para o vosso progresso. O proveito não é apenas vosso, mas também dos que deveis instruir no conhecimento da verdade. Na vossa missão podeis ver uma prova eloquente do amor de Deus para convosco. Os que a vós se chegarem, pouco a pouco se tornarão crentes, e aos mais refratários, em vós ouvindo, também chegará, embora mais tarde, a vez de crer. Desanimar nunca, caminhar sempre, apesar dos pedregulhos, tomai-me por apoio nos momentos de desânimo. Não me julgo digno de tão grande favor. Mas por certo que bem longe estais da perfeição. Não obstante o vosso ardor na prática das sãs doutrinas, o cuidado em manter a fé dos que vos ouvem, em aconselhar a caridade, a bondade e a benevolência, mesmo para os que convosco mal se conduzem, a resistência aos instintos de cólera, que aliás facilmente poderíeis descarregar nos que vos afligem, por ignorantes das vossas intenções, tudo isso atenua a maldade que ainda possuís. Convém que o diga, o perdão das ofensas é de tantas uma das mais poderosas atenuantes do mal. Deus vos cumula de graças pela faculdade que vos concedeu e que deveis desenvolver pelo esforço próprio a fim de cooperardes na salvação do próximo. Agora vou deixar-vos, porém, contai sempre comigo. Preciso se faz modereis as ideias terrenas, vivendo o mais possível com os amigos do espaço.